Aqui não é um diário mesmo, de verdade, não é meu diário. Aqui é fingido, inventado, certo? Não é realmente parte da minha vida, né? É uma construção. Uma vez eu escrevi que poesia era retirar a pele dos sentimentos para transformá-los em palavra. A Ana rasga. Ninguém passa de raspão por ela. A poesia dela abre, fundo. Abre até o ponto em que não se sabe onde ficou o anzol. Todo poeta tem esse canto pelo azul. Mas é só a Ana que vai falar do white sargaço azul. Azul que não me espanta e canta como uma sereia de papel. A Ana consegue ser absolutamente universal e delicadamente particular. Mas é preciso tentar. Tentar além da Ana, tentar através da Ana. Porque talvez assim, e só assim, seja possível segurá-la no salto, ou segurá-la no ar. A Ana... Eu tava pensando agora, assim, que quando é que eu conheci a Ana Cristina, né? Conheci a obra da Ana. Aí eu me lembrei que eu tava um dia numa conversa, não me lembro nem com quem era, mas eram com amigos poetas, provavelmente Augusto, ou Alice, Mariano, não sei quem foi. E eles falavam assim, porque a Ana, ou Ana Cristina, e falavam de alguma poeta com uma intimidade muito grande. E eu ficava morrendo de vergonha, né? Eu falava, gente, quem será essa Ana? Quem é essa poeta que eles falam assim, tão à vontade? Ou é amiga, ou é alguém, sei lá, é uma grande poeta que eu nunca ouvi contar. E eu realmente nunca tinha ouvido falar, uma grande poeta que eu nunca ouvi falar, não era amiga deles. E aí eu procurei. Eu sou a Ana Cristina César e lancei A Teus Pés, meu primeiro livro lançado por editora. Esse aqui chama Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, vizinho modernista arranhado na garganta, malandra, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spots. Talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz. No fim do ano passado, eu descobri essa entrevista da Ana, de 1982, no lançamento do A Teus Pés. Eu mandei um e-mail pro Armando Freitas Filho, o curador da obra dela, perguntando se ele conhecia. E ele me respondeu, claro, esse poema, Samba Canção, a Ana fez pra mim. Eu conheci a Ana mais ou menos em 1972, 73. Ela era muito moça, muito mocinha, menina ainda, né? Quer dizer, mas já escrevia, porque escreveu, essa sim, escreveu desde sempre, desde 2 anos. Ela ditava para a mãe o que ela queria, o que devia ser escrito, mesmo antes de, aprender a escrever. Ela ditava para a mãe e a mãe contava que ela ditava saltando de um lugar para outro, brincando num, vamos dizer, sofá. Ela ficava pulando de um lado para outro, assim, e falava, toma nota aí disso, tá, tá, tá.
Você lembra da sensação quando você leu os primeiros poemas da Ana? A sensação foi uma sensação de pérola, se é que se pode dizer isso. É você descobrir, como você descobre dentro de uma ostra escura, não é? Uma coisa que brilha e que tem uma luz, compreende assim? Mesmo que hesitante, como a luz que a pérola tem, não é? Eu fiquei assim espantado com os pontos que ela tocava, onde ela tocava, compreende? Eram pontos que não eram tocados ainda, principalmente por uma moça, compreende? Por uma pessoa tão moça, e tão discreta. Ela era muito discreta na vida pessoal e bastante indiscreta na poesia. Era diário e não era. Era uma coisa meio cifrada, era uma coisa meio fragmentada, mas era poesia. É estranho, porque não tinha nada que identificasse com poesia, porque não tinha rima, não tinha o ritmo de poesia. Era uma anotação, mas era uma anotação que era uma carga poética muito grande. Tinha uma condensação em palavras muito grande. Então eu fiquei muito fascinada com aquilo, sabe, com essa liberdade e ao mesmo tempo com essa densidade. E depois ela arrasta mesmo, Ana Cristina arrasta, porque você quer mais, né? Você lembra o mês? Não, isso é um filme sobre o lançamento do... Não, vamos lá de novo. Isso é o filme do lançamento da antologia 26 Poetas Hoje, organizado pela Elisa Buarque de Holanda. E esse lançamento aconteceu no Parque Lage em 1976. Pelot fez uma antologia que saiu em 1976, 26 Poetas Hoje, com uma aposta, compreende? Uma aposta alta em autores que ninguém tinha, ou quase ninguém tinha ouvido falar. Olha, eu conheci a Ana da melhor forma possível, pelo texto dela. Eu não conhecia ela e eu estava organizando os 26 Poetas Hoje. Aí minha amiga Clara Alvim, ela me indicou o nome da Ana Cristina, que era aluna dela na PUC. Aí eu fui ler o texto dela e achei muito bom. Então, marquei de conhecer ela e foi num daqueles encontros políticos no Teatro Casa Grande. E aí a Clara nos apresentou e ela saiu correndo. Ela deu bom dia e saiu correndo. Ficou vermelha e saiu correndo. Então eu só fui encontrar ela um tempo depois. Ela ficou em pânico. É engraçado ela ter tido esse pânico, né? Eu fiquei perplexo olhando aquela pessoa sair correndo. É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. E a poesia marginal ela começou a aparecer no momento de censura, de vazio. Todos os nossos amigos tinham ido embora para o exílio.
eu trabalhava na universidade, a universidade te dava lista do que não podia ler, era uma loucura. E o que não podia ler era ridículo, porque não tinha nada demais. Tudo que é indústria cultural naquele momento era muito olhado. E a poesia, quem é que vai ler a poesia? Quer dizer, é um público tão pequeno que não vai ler o investimento de colocar censura nisso. Então, relaxaram quanto à poesia. E começou a se formar uma massa grande de poeta por toda parte. Era um inferno, aliás. Você ia ao cinema, entrava na fila, quando você chegava entrando na sala do cinema, você tinha que comprar 10 livros, só para se livrar do poeta. Porque eles te davam mesmo agressivamente. Então, era uma coisa nova, que não tinha na cena cultural. Nem essa forma de venda, nem essa figura desse poeta que faz seu próprio livro e entrega. Não tinha nada disso. Então, eu comecei a me interessar muito por isso. Pelos dois motivos, né? O motivo era, afinal, essa geração consegue falar de alguma forma. Era uma coisa pré-histórica. Você tinha um estêncil que era como um carbono com um celulose, sei lá, que você batia a máquina, você ia para a máquina de escrever, você batia aquela coisa, tirava o carbono e botava aquilo numa máquina rotativa e botava a tinta ali. Onde tinha as letrinhas furado com a máquina, a tinta entrava ali e imprimia num papel. A gente escrevia um livro em mimeógrafo, eram 100 cópias em mimeógrafo, mas a coisa acontecia, porque não tinha outra coisa acontecendo. Ai, 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 pra mim também. Se meu Édipo falasse, eu diria até logo e pegaria um táxi. Era uma época mágica, na verdade, né? Porque era tudo esquisito na época. Não só a repressão policial, né? O governo militar, que era um esquisito trágico e violento, quanto toda a psicodelia do período, né? De Beatles a Rolling Stones, aos ácidos lisérgicos, toda aquela transgressão, aquele necessidade de se abrir novos caminhos, outros caminhos, que não aquele da tradição, aquilo estava muito forte nos anos 70. Nós achávamos que tínhamos que fazer um pacto com a revolução e não um diálogo com a tradição. Toda aquela licergia do período eram mais próximas da gente, do grupo da Nuvem Cigana, e coisa que a Ana Cristina ela não aparentemente não se emocionava tanto com isso. Ana Cristina é marginal, Ana Cristina não é marginal. Eu acho que ela é marginal, porque ela, geracionalmente, ela se identificava muito com aqueles poetas. Ela saía, passava fins de semana juntos, ela namorou aí uns 30% dos poetas marginais. Ela era muito integrada ao perfil
da juventude que se conheceu como marginal, eram os grandes amigos dela, era o grupo que ela convivia, mas ela tinha um diferencial, porque a Ana Cristina era muito literária, e o compromisso maior da literatura marginal é ser um pouco descartável, um pouco irresponsável em relação a um artesanato mais bem feito, um artesanato mais literário. E a poesia marginal se queria improviso, ouvido ao acaso, fragmento, mas fragmento do que você estava ouvindo, eram recortes, não eram fragmentos. E a Ana Cristina não fazia isso. A Ana Cristina era uma literatura que saía de dentro e era muito pensada e era muito reescrita. Ela só liberava um texto depois de estar muito satisfatório do ponto de vista literário, que era o que a bandeira marginal rejeitava. É difícil dizer, porque eu não sou um grande leitor da Ana Cristina César. Eu tenho que confessar isso. Ela dialoga muito com a tradição, coisa que eu não tenho, sabe? Agora, eu acho que um humor assim mais requintado, um certo sorrir com o canto da boca, sabe? Uma certa ridicularia da tradição, das cartas e eu acho isso muito interessante nela, sabe? Talvez seja isso que pegue, esse humor dela, de certa forma, em brincar com a tradição, ou ironizar a tradição, e uma beleza profunda de poemas que são extraordinários. Tem um que eu até procurei copiar, que eu tenho uma paródia a um poema dela, que escova as gengivas com arame, de sangrar as gengivas. Quando ela lê um texto, eu leio, enfim, eu esqueço o nome do poema e o poema em si. E eu fiz um poema chamado Ana C, que dialoga com esse poema. Eu acho essa imagem muito forte, muito bonita dela. Como é que é? Olha o corpo de um poema. Isso, olha o corpo de um poema, até perder de vista o que é corpo e sentir nas gengivas o gosto de sangue. Não é isso? E eu fiz uma coisa muito próxima, de tão mexido que eu fiquei com esse poema, sabe? Que olha o poema até perder de vista o que é noite, vírgula, eu ou você. Até restar apenas você. O você, né? É uma homenagem a ela, não chega aos pés dela, mas é interessante, eu gosto do poema. Foi o que eu consegui fazer. E quando eu li esse poema, que ele olha muito tempo para o corpo de um poema, até perder de vista o que não seja corpo, e, enfim, não me lembro de cor, mas quando eu li esse poema foi que tudo meio que fez sentido, de alguma maneira, mesmo sem ter entendido muito bem o que queria dizer. Até hoje eu acho que eu não entendo, acho que a ideia é essa mesmo. Mas, enfim, esse poema que me fez procurar saber mais e no dia seguinte eu fui à travessa, comprei o livro, esse aqui. Porque o que eu gostei daqui é que, assim, primeiro que ele está em ordem mais ou menos cronológica da vida dela. E ela escreveu poemas incríveis e isso ao mesmo tempo que faz com que a gente se sinta muito mal, né? Porque a gente não escreveu poemas incríveis com menos de 15 anos. Eu acho que ao mesmo tempo motiva a escrever. Esse poema eu adoro. Mancha. Tenho 16 anos, sou viúva de família azul, de cabelos esvoaçantes e nada rebeldes. Sou genial sob todos os pontos de vista, inclusive de perfil. A poesia é uma mentira, Mora? Pelo menos mentira da verdade relativa e ativa a circulação consanguínea. A pedra filosofal é um tanto ou quanto besta. Plutarco, Platão, Pauto, Plutão, Turcotão, Pauto, Platocotão, Pulo, Plau. Desisto, tenho 16 anos e perdi-me agora rabiscando-te.
enfim, eu acho sensacional ler coisas que ela escreveu aos 16 anos e coisas tão legais e, enfim... E esse livro daqui é legal porque é um livro didático mesmo. Acho que parece até que foi feito para o meu primeiro contato mesmo. Porque tem uma espécie de glossário que diz, quase destrincha todo o poema. É que a poesia é uma mentira. Mora é percebe, entende. Eu achei muito legal isso. Aí explica quem é Plutarco, quem é Platão. Esse livro foi fundamental, assim, até para essas coisas mais didáticas do português, até para explicar coisas da poesia dela. Tem o que ela diz? Ai, como é que era? Com você eu sou lago, montanha, uma coisa assim. E aí explica que Lago, Montanha, na verdade, é o livro do Chico Alvim. Aqui, achei. Sem você, bem que sou lago, montanha. Penso num homem chamado Herberto. Me deito a fumar debaixo da janela. Respiro com vertigem. Rolo no colchão. E sem bravata, coração, aumenta o preço. Aí tem aqui a nota. Lago, Montanha é o título de um livro do poeta brasileiro Francisco Alvim. Aqui mesmo, tem um mencionomástico aqui que dá algumas pistas de autores com os quais eu cruzo, né? Até às vezes eu copio, cito descaradamente. Olha, todo autor de literatura faz isso, só que uns dizem, outros não dizem. Tem esse aqui, Homem Público número 1. Antologia, que já é um título totalmente misterioso, né? Eu adoro os títulos dela, assim. Aí, tarde aprendi, bom mesmo é dar a alma como lavada. Não há razão para conservar este fiapo de noite velha. O que significa isso? Há uma fita que vai sendo cortada, deixando uma sombra no papel. Discursos detonam. Não sou eu que estou ali, de roupa escura, sorrindo ou fingindo ouvir. No entanto, também escrevi coisas assim, para pessoas que nem sei mais quem são, de uma doçura venenosa de tão funda. Mas sabe o que é esse poema? Esse poema não é meu, literalmente. Aí é que existe uma questão da autoria que é sempre balançada, né? Você nunca sabe direito quem é o autor, sabe? A autoria é uma coisa muito esquisita. E Drummond escreveu uma crônica, e esse aqui são frases, palavras da crônica do Drummond. É o que você chama de poema desentranhado de uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, tá? Então tinha aquela crônica assim, e eu extraí dali, roubei dali umas tantas palavras que fizeram um poema. Tem algum poema seu que você acha que tem uma referência direta dela? Que você Tem. Tem um que o título era... E agora? Eu acho que o título era Inéditos e Dispersos. Era o mesmo título do livro dela. Do livro que foi ela que fez. Mas tem. Eu fiz e aí o editor, o Jorge, ele sugeriu. Ele falou, você não acha que tem que tirar? Tá uma referência muito direta e tal. Ele tem toda a razão, porque acaba que direciona muito a leitura do poema. É esse aqui. Ó, tem uma referência direta. Tem um verso dela aqui. Mas tá entre aspas. Eu sou idiota, devia estar com medo. Eu deveria...
Deveria ter colocado sem aspa nenhuma, mas eu coloquei com. Chama Dispersa. Vejo-a como um talvez céu de estrelas dispersas e rasto. Estreia de uma noite nova que estica a latitude do remédio ao riso. Poesia sem arreios que passa rasgando, ciente do que é último, do que é útil ao poema. Sua marca na fotografia é sempre uma outra, rosto imperscrutável, do infinito em luz que a mim se misturava. É isso aí, eu botei no final, tá vendo? Destacado aqui com as aspas, isso aqui é medo. Tem também, como é que é? Parece que existe uma saída, parece que existe uma saída exatamente aqui, onde eu pensava que todos os caminhos terminavam. Aqui, uma saída de vida. Em pequenos passos, apesar da batucada. Parece querer deixar rastros. Parece querer deixar. Agora que você chegou, eu não preciso mais me roubar. E a minha pesquisa começou, alguma coisa no texto gerava uma tensão que poderia ser revelada em movimento. E eu acho que esse era a base do trabalho, essa era a base do trabalho. Qual é a forma de revelar o que o texto trazia em movimento? E aí eu acho que a gente também foi desdobrando, foi entrando na obra, mas assim, durante o processo, né, de ensaio. Meu último solo, que eu fiz há 2 anos atrás, ainda tem coisa da Ana, né, que é uma fala da Ana linda, que ela fala, se você me ama, por que não se concentra? Que é uma coisa assim que quer dizer mais, entendeu? Essa coisa da Ana também de conseguir ser tão sucinta, né? Tem e ferina, aguda. Poder de síntese, né? Isso é delicioso. Eu me separei, acontece essa historinha, eu me separei, e aí me separei, 25 anos de casado, e aí me separei, e entrei numa casa meio destruída, meio nos escombros, assim, a primeira coisa que eu fiz foi botar uma poesia da Ana Cristina na parede. Nunca pensei sobre isso, mas agora foi a primeira coisa, cheguei lá e escrevi, estou vivendo de hora em hora com muito temor. E era como eu tava mesmo. E tinha certeza que ia rolar um safari. Da última vez que eu fui na casa da Heloísa, ela me puxou num canto e me deu esse livrinho e me disse bem assim: se você quiser entender a Ana, você tem que ler o Correspondência Completa. Eu estava com ela em Búzios e ela tinha mania de carta. Ela mandava muita carta para todo mundo, né? Carta. Aí eu disse, ela, vamos fazer um livro. É sempre a mesma coisa, sai de uma mentira. Mentira é uma palavra ruim, sai de um engano, sai de uma ambiguidade, né? Então eu falei, Ana, escreve uma carta longa aí, uma cartona, e a gente faz um livrinho chamado Correspondência Completa. Não é a correspondência completa, aí é uma carta só aqui dentro. Então é o máximo dessa brincadeira, né? Que não é bem brincadeira que ela fazia, né? Aí depois a gente levou num cara do Silk para fazer o aviãozinho e aí foi tudo xerox aqui dentro. Cortado com a mão e grampeado.
E aqui eu acho que pela primeira vez ele começa na segunda edição, esse livro. Ele é todo mentiroso. Eu acho engraçado porque a Ana Cristina se deliciava com o engano, né? Enganar. Então ele não tem primeira edição. Eu me lembro tanto desse momento em que a gente botou a segunda edição. Ela disse: os bibliófilos vão ficar procurando a primeira edição, e não existe. Então eu estou contando esse episódio porque eu acho que isso tem a ver com a estética dela, com a dicção dela. Ela realmente tinha isso. Cadê a primeira edição? Começou pela segunda. Quer dizer, é sempre um despistar. Ela bota atrás uma bibliografia dela falando de uma coisa que não existe. É o próximo, na gráfica, no prelo, não sei, mas eu não me lembro bem. Ou então, o livro anterior. Enfim, é um livro que não existe. Quer dizer, de enlouquecer um cristão que sai procurando, né? Gente que faz tese, coitado. Então, é uma sucessão, são camadas de cenas e de intenções e de enganos e de pistas que, numa coisinha deste tamaninho, aqui tem uma camada assim de intencionalidades. Porque quando você vai tentar chegar perto dela, ela escapa. Assim. Há um pouco essa sereia de papel que tem num poema dela. Ela sempre essa sereia de papel que está flutuando no espaço como um navio, assim, que você vai... Quando você chega perto, escapa, daqui a pouco ela volta, enfim. Aqui. Aí o poema se chama Ânsia. Queria nadar nas piscinas em que os semideuses fumam pelos despedaçados muros do espetáculo. A rua, bem se sabe, permanece como uma pluma de chumbo. Queria saber misturar Gertrude Stein com Billy the Kid, mas caio aqui mesmo nessa autoestrada. Nessa via sem heróis de plástico e sem bandeiras para hastear. Vou dar minha orelha a um cego e caminhar pelo lado sombrio da calçada. Poema é um espaço que você inventa tudo. Você pode dizer tudo. Tá? E de repente eu digo, isto aqui não é um livro. Isso aqui sou eu. Tá? Eu caio nos seus braços, eu estou a teus pés, leitor. Tá? Isso representa, digamos, o escancaramento do desejo, né? Todo texto desejaria não ser texto. Tá? Em todo texto, o autor morre. Você, quando está escrevendo, o impulso, basicamente, de você escrever é mobilizar alguém, tá? Mas você não sabe direito quem é esse alguém. Se você escreve uma carta, você sabe. Você ainda guarda as cartas? Tem. Eu acho que eu publiquei, mas eu não tenho todas, que eu não guardei todas. Está muito velhinho. E eu fico com pena, porque ela escreveu muito mais, mas eu só guardei algumas. E algumas, ó, é muito. Quer dizer, ela escrevia compulsivamente. Então tinha as cartas. Olha os tamanhos das cartas. E tudo escrito à mão, né? Muito regular, elas são enormes. Elô, minha querida, desculpa a demora e o suspense, e os cartões enigmáticos e os telefonemas desvairados. Mas só agora cheguei mesmo no meu canto e posso escrever direito. Direito mais ou menos, porque hoje tirei um quisto do olho e estou de pirata, com imensas bandagens extravagantes debaixo dos óculos. Um lance de hospital público inglês, tantos velhos puxando papos deprimidos, a enfermeira segurando a sua mão na hora da anestesia, falando banalidades to cheer you up, e você sai de um olho só, sem equilíbrio, passantes lançam olhares discretos, uma leve curtição masoquista, vontade de estar elegantíssima. Aprumo o passo e vou ao banco e ao supermercado, representando a minha própria competência. Caolha. E foi caolha que me propus a recomeçar. Fiz uma alta sopa de legumes e botei ordem na casa. Mamãe foi embora no domingo, e ainda fiquei uns dias na casa da Mônica, amiga da Maria Helena, botando pra chorar. Pedi pra ela descolar uma pessoa tipo apoio psicoterápico uma vez por semana. A história se repete ligeiramente. Você lendo uma carta dela, por exemplo, uma carta da Ana Cristina, se você tirar para fulana de tal
e você tirar, no fim, com um beijo da Ana, se você tirar esses dois referenciais, essas duas referências, melhor dizendo, o texto que fica é muito próximo do texto que ela publica, compreende? O texto dessa carta. A novidade principal é essa interlocução, que eu acho rica, como se ela falasse diretamente com quem está lendo, como se ela perguntasse ou dissesse aquilo para o coração de quem está lendo aquilo, compreende? E isso é uma coisa de fato nova. Escrevo cartas. Escrevo, é engraçado. Agora eu tenho uma pessoa para quem mandar as cartas, um amigo meu. Antes de tê-lo como correspondente, eu mandava para mim mesma. Então eu escrevia carta. Começou numa vontade de nada, assim. Eu não tinha nada para falar, eu estava meio... Eu preciso escrever alguma coisa e tal. Escrevi uma carta que eu não tinha para quem endereçar, então acabou sendo para mim mesma. E aí eu senti necessidade de responder a carta. No momento que eu fui responder a carta, eu falei, agora eu vou responder como se fosse eu mesma mais velha. Então eu respondo como se eu fosse uma senhora de 70 anos, que sou eu mesma, que moro em outro continente. E aí eu fico me respondendo, e é ótimo isso. Eu nunca fiz terapia na vida e eu descobri a minha melhor terapia. Eu consigo me psicanalizar super bem fazendo isso. Se for continuar, vai ter uma hora que a outra vai morrer, né? Porque se ela já tem uns 70 e poucos, vai ter uma hora que ela não tem jeito, eu vou ter que me matar dentro. Na vivência pessoal de todo mundo, diário e correspondência, diário e carta, é o tipo de escrita mais imediato e mais primeiro que a gente tem. Existe muito aquela expressão, né? Querido diário. Por que você está no diário? Você está também de olho no interlocutor. Você escreve um diário exatamente porque não tem um confidente. Está substituindo um confidente teu. A Ana teve apertou esse botão de isso é exatamente o que eu gosto, é isso que eu quero fazer, enfim, virou o meu modelo total de perfeição, sei lá, que exagero. Mas, enfim, mas o que eu gosto na poesia da Ana é que ela faz essa brincadeira
de diário, de jornal íntimo, que na verdade não diz nada. E eu acho que é um barato isso, porque ela, ao mesmo tempo que você pega os poemas dela e você sente que ela está te deixando ali como um grande amigo, um cúmplice, você lê aquilo, fica se achando como se estivesse invadindo o diário de alguém ali, o cadeado estava meio aberto no quarto da sua irmã e você conseguiu abrir as páginas. Mas, na verdade, não tem segredo nenhum ali, nenhum segredo concreto. Você não tem nomes reais, pelo menos, é tudo uma grande ficção. No dia 15 a 16, eu fiz um intercâmbio para Nova Zelândia e fiquei numa cidade mínima, que não tinha nada. Não conhecia ninguém, claro. Imagina, Nova Zelândia, quem conhece alguém? Mas quando eu fui para Nova Zelândia, eu fiz esse caderno, que era mais livre para escrever poesia mesmo, e esse daqui, que era o diário mesmo. Aí eu coloquei a passagem, era tudo bem diário de menina, né? Só faltava o cadeado. Mas enfim, aí eu colocava dia tal, quarto dia. Eu acho que isso daqui não fiz por causa da Ana, mas eu acho que foi um ponto em comum que eu encontrei e foi isso que me maravilhou tanto nela, né? De, na verdade, ter esse diário que não me dizia nada, mas ao mesmo tempo eu achava que entendia tudo do que ela estava falando. Carpete Marrom. Eu escrevi em 2004 em Orio, essa cidade muito pequena na Nova Zelândia. Não é poema, é em prosa. Tomo chá de gengibre e limão com uma colher de mel. Mordisco uns biscoitos amolecidos pelo tempo e lambo as pontas dos dedos, sugando os restos de açúcar. Meu bem, já não sei o que dizer. Abri o envelope e devorei a sua letrinha miúda contando as imundícies da adolescência e reprovei em tom de mãe. Isso não. Você me conta as velhas novidades com muita energia. E quando tirei o papel... Desculpa. Você me conta... É difícil ler esse, hein? Mas tudo bem. Você me conta as velhas novidades com muita energia. E quando tirei os olhos do papel, me espantei em não estar aí, juntinho. Os meus pés estão cruzados do outro lado da cama. Teimam em tremer esses dois. E quando a gente escutava a música, as risadas saíam agudas e os olhos cintilavam, enormes, feitos de jabuticaba. Já aqui é pacato toda a vida. 9 da noite não se ouve o telefone tocar e a lua enxerga lá de cima. Antes de entrar no avião, ouvi muito conselho de que céu e mar diminuem saudades, já que existem em qualquer parte do mundo. Mas eu não concordo. Céu é céu, mar é mar e saudade é tudo, até coisa que não se vê. Só que eu sou forte que nem onça e fechei os olhos com muita vontade para que ninguém me visse chorar. Já sou gente grande para me derramar em tico-tico na frente dos outros. Agora preciso ter segredos. Não é assim que se faz quando cresce? Pois tem dias que fico bastante quieta, observando com sentido de bicho, e a cabeça chega a machucar de tanta ideia que cutuca. Sabe, essa cama está uma bagunça, com dias espalhados e gostos trocados, porque o calendário desse povo é muito doido. Você já imaginou que eu estou na noite da sua manhã? Enfim, não é muito bom, mas era lendo Ana Cristina César com 16 anos, no outro lado do mundo.
ela leu que tinha um edital da Rotary Club, que era um clube muito reacionário, né, muito conservador, é um clube quase militar, né, e que o Rotary Club ele estava oferecendo bolsas para a Inglaterra. E era muito engraçado, porque ela foi na minha casa para se vestir para a entrevista do Rotary Club. Então, eu não sabia, aí fica tão claro, ela não sabia que roupa que ela botava, de menininha, de fatal, de senhora, de tímida, de distinta, de cafajeste. Então, essa conversação sobre o vestido, durou horas e horas e horas. Então, a coisa mais importante do mundo naquele minuto é qual era a personagem que ela ia montar para os rotarianos, né? E aí eu não me lembro bem como é que ela foi, mas eu sei que os rotarianos deram a bolsa para ela. Em Londres, perdida, só num restaurante. Estavam tocando música qualquer, e de repente tocaram música brasileira e ninguém soube. E eu ouvia aquela música e olhava pelo espelho as pessoas comendo sem saber. Ela sem saber da música que era brasileira, do meu cansaço oculto pelas pálpebras, baixando sob a terra e nem solavancos nem risos interrompiam o meu cansaço tão abstrato. O meu coração da esquerda se engalfou com o meu coração da direita, e eu gritei no restaurante: onde estão? Ninguém sabe. Estava quente, abafado, pesado e seco. E eu precisando dormir. Mais uma vez o coração não bate. Mas não é por preguiça, não. Esquece que você está roubando guardanapos dobrados burramente. Na realidade, o que ela fez na Inglaterra, muito mais do que estudar ou do que escrever, etc., você vê isso pelas cartas, era viver como uma inglesa. Era fazer o número da inglesa. As fotos que ela mandava, tudo era: eu sou uma inglesa. A imagem que me ficou foi da chegada dela na minha casa, com uma roupa totalmente estapafúrdia, uma calça larguíssima, amarela, uma blusa azul turquesa, óculos gigantes, cabelo desgrenhado. Então ela chegou arrasando, ela chegou passando uma mensagem pop, uma mensagem moderna, uma mensagem que não era muito igual ao que a gente imaginava dela. Essa coisa do figurino eu acho importante, porque quando eu falo figurino, eu penso personagem. Ela tem a menininha, ela tem a ingênua, ela tem a fatal, ela tem a Art Nouveau, as fotos vão acompanhando ela, acompanhando o imaginário dela. Tantas Ana Cristinas existia, ela encenava mesmo. Não era que nem o outro que tem 400 na cabeça. Eu sou 400, não é? Ela era de fato 400. Ela era 400 personagens. Não é que o eu dela fosse 400 como no outro poeta. Ela era 400 personagens e ela se vestia para isso, ela tinha trabalho para fazer esses personagens. Quem é a Ana Cristina? Para mim é uma série de fotografias que eu vejo uma pessoa completamente diferente dela mesma. Ela até fala que ela nunca é idêntica a ela mesma. Realmente, ela não é. Como é que pode ser tão... uma hora um cabelo encaracolado, com uma cara assim, outra hora ela é aquela mulher sensual que te olha. Isso me impressiona. Eu acho que ela criou esse mito e eu acho que é inevitável que as pessoas não separem muito essa figura enigmática que ninguém consegue muito desvendar com os poemas que também ninguém consegue desvendar. Então, acho que é uma coisa só. Diferentemente de todo mundo, ela continua jovem e linda. Eu acho que isso que
é tão diferente dos outros, porque todo mundo envelhece, todo mundo fica cheio de problemas e ela tá sempre ali paradinha, de óculos escuros, linda, enfim, na Inglaterra, numa foto ali cruzando uma ponte. Qual foi a principal marca que a Ana deixou na sua vida? Essa é uma pergunta enorme, né? Qual é a mesma pergunta? O que ficou de mais marcante dela, na sua principal marca na sua vida, a marca da pérola na sua vida? Ela me mostrou, sem fazer trocadilho, a pérola me mostrou a ostra que eu sou. Ela me mostrou o quanto eu sou fechado, o quanto eu era mais fechado ainda. Ela me ensinou a abrir-me um pouco mais para os outros. As pessoas me veem hoje mais, pelo menos como uma ostra aberta, né? E não como uma ostra fechada, né? E ela me, auxiliou nisso, né? Muito ao falar do meu jeito encrencado de ser, né? Que eu era em 1970, que eu fui nos meus 30 anos. Continuo sendo hoje, mas eu posso entrar de férias. Naquela época eu não podia entrar de férias, eu não sabia entrar de férias. E me ensinou assim, não dando aulas, não falando, conversando, como nós estamos aqui, conversando. Mas isso é uma longa conversa de muitos anos. Era um telefonema, talvez o maior que eu dei, de 7 horas. Eu e ela falando no telefone, não é? E começamos com uma questão: quem ia para casa de quem? Se eu ia para casa dela naquele dia ou se ela vinha para cá. Estava chovendo, era frio, não sei o que. Ela dizia: bom, é melhor você vir para cá. Eu dizia: não, eu estou aqui, venha para cá. E durante 7 horas ninguém foi para casa de ninguém e ficamos falando no telefone sobre essa questão e sobre muitas outras. Então, essas conversas que duraram muito tempo de uma vida, por quê? Nem tanto tempo assim, temporalmente falando, cronologicamente falando, mas existencialmente falando, eram muito intensas as conversas, porque brigávamos muito, não é? Brigávamos muito mesmo. A gente tinha brigas, assim, muito sérias. Eu deixava de falar com ela deixava de falar comigo. Talvez eu mais do que ela, compreende? Ficava de saco cheio, compreende, assim. Porque se eu não era fácil, ela também não era, compreende? Ela era difícil, encrencada, cheia de problemas, compreende?
Para mim, a presença dela foi vital e até hoje ela está comigo. Não é? Tem uma coisa muito interessante também no espetáculo, que é o seguinte: tudo que é dito é a palavra da Ana. Tanto a poesia quanto a prosa. Tudo que eu falo é a dela. Não tem uma costura da dramaturgia para se chegar ao poema da Ana, entende? Tudo é a palavra dela. Por isso que eu acho que o espetáculo é tão forte. Sempre mais difícil encontrar um navio no espaço, né? Até chegar a esse título, vocês pensaram em outro? Não. A gente não pensava em nada. A gente ficou batendo cabeça um tempão, falando, meu Deus, como é que a gente vai chamar? Porque essa coisa, né, é sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. É muito confidencial, né, essa declaração. Esta é a mala de couro que contém a famosa coleção. A primeira coisa que encontramos por cima de tudo é... Cartões postais. Não. Um par de luvas. Hein, Luvas? Luvas de pelica, coisa fina. Sempre, quando você escreve, tem sempre uma história que não pode ser contada, entende? Que é basicamente a história da nossa intimidade, a nossa história pessoal. Essa história, ela não consegue ser contada. Se você conseguir contar a tua história pessoal e virar literatura, não é mais a tua história pessoal, já mudou. O que é isso de literatura? Que texto maluco é esse? Tá? Que conta e ao mesmo tempo não conta. Quanto mais você se aproximava dela, mesmo nos teus pés, mais distante você ficava. Ela te enganava sempre, né? O Armando Filho me disse: cuidado com a Ana Cristina, quando você lê, porque ela mente muito, né? É mentira do ponto de vista fotográfico, assim, né? Da reprodução fiel do aparente, né? Mas é verdade na profundidade do sentimento, né? Eu só sei que eu estava sentindo era um pânico debruçado naquela hora. Adeus, tudo que aprendi agora. É quando um anjo, instável nas asas, sobe ao mastro e esquece as lições do voo. Eu tive noites sem dormir, assim, de ficar identificada demais. Não que eu estou virando Ana Cristina, porque não, a gente sabe que não está virando. Mas de me aproximarmos muito demais do sentimento, sabe? Falar, eu conheço isso também, eu sinto isso da mesma maneira. Que medo, sabe? De ver isso tão traduzido assim, por ela. Ela é uma falsa íntima, né? Ela chega perto, mas você não segura. Eu acho que não tem muita intimidade, não. Tem mais encenação do que intimidade. Ela tem uma intimidade com ela mesma, né? Porque o que ela procura é ela, né? Ela é muito auto-refletida, né? Ela chega muito perto, mas aí ela não passa direita, você perde o foco. Ou então ela chega perto demais, você perde o foco, porque está perto demais também, pode ser, né? Abri, curiosa, o céu. Assim, afastando de leve as cortinas. Eu queria rir, chorar ou pelo menos sorrir com a mesma leveza com que os ares me beijavam. Eu queria entrar inteiriça, coração ante coração, ou me mover, como é que é? Eu queria entrar inteiriça, coração ante coração,
Ou pelo menos mover-me um pouco, com as agitações me chamando. Eu queria apanhar uma abraçada de luz do infinito que em mim se misturava. Eu queria captar o infinito no espaço, não, nos momentos mínimos do espaço, nu e cheio. Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. É perigoso você mexer nisso, né? Virar pelo avesso, né? Querer ver o outro lado das coisas, né? E ela estava sempre procurando ver o outro lado das coisas e mostrar o outro lado das coisas, né? Então a ideia da ruptura da poesia é exatamente essa, né? De você quebrar os padrões, né? Romper os padrões, né? Fazer o não poema, né? A não poesia, né? Ela foi chamada para falar na PUC, e aí houve uma pergunta na PUC dos alunos, dizendo, mas por que você escreve essas coisas assim tão cruas? Por que você não escreve sobre nuvens, céu, como uma mulher deve escrever, compreende? Isso, um aluno, hein? Por que você... você não escreve como Cecília Meirelles, sobre estrelas, sobre... Aí a Ana respondeu assim, mas Cecília Meirelles é homem. Quer dizer, ela respondeu, ela teve esse, vamos dizer, achado espetacular, compreende? Porque ela mostrou que a poesia que Cecília fazia, para ela, naquela época, soava como uma poesia que tinha, vamos dizer, o comportamento masculino. E por que a Ana não era homem? Porque a poesia dela, junto com o movimento de mulheres daquela época, de afirmação, reflete isto, reflete o corpo da mulher, a ambiência da mulher não visto pelo homem, mas visto por uma mulher. Em 1970, estava se despertando um tipo de estudo, um tipo de atenção à fala feminina, que foi o único. E é nesse momento que a Ana Cristina aparece, muito impregnada disso. Você acha que dá para falar em literatura feminina? Fala? Não, eu acho que não dá para falar em literatura feminina, e dá. Não dá para falar se você achar que a mulher é assim. Mas dá para falar se você lembra que isso é uma coisa cultural. Essa fala foi construída por problemas culturais, quer dizer, por impedimentos, pelo gerenciamento familiar, pelo padrão sedução que deram para a mulher avançar, né? Então, você tem truques, né? Mulher não é igual a homem, né? É diferente. Da essência humana é a mesma, né? Mas a prática, a relação com a vida, assim, né? É diferente. Oh, meu Deus. O homem é mais simplificado, né?
tem menos peças no corpo, é mais muscular. Né? O homem é história cultural, né? A mulher é a natureza. A mulher é um bicho indomável, né? A mulher usa subterfúgios, assim, para sobreviver, né? Pergunta aqui se sou louca. Quem poderá dizer? Quem poderá dizer? Pergunto mais, sou eu, ainda mais se sou sã, que uso o viés para amar e fingir que finjo, adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. É muito da gente. Dá até vontade de falar, vocês querem entender as mulheres? Lê Ana Cristina César. Né? Tá tudo lá. Ela sempre está falando com o interlocutor que não existe. Então, quando você tem um interlocutor muito presente, ela tinha, só que você não sabia quem era, quando você tem um interlocutor muito presente, você não precisa falar tudo, porque ele já sabe metade das coisas que você está se referindo, né, às quais você está se referindo. Então, você quando fala com sua irmã, com sua amicíssima, você não precisa explicar cada coisa entre vírgulas. Então, ela guardava metade, porque esse interlocutor tinha informações. Só que o leitor não tem essas informações, e esse interlocutor nunca existiu. Então é uma relação de esconde-esconde, de falar só um pouco, de omitir algumas coisas, de espelho, né? Ela falava com ela mesma muitas vezes, era uma relação muito especular. E então você tem isso atrai muito, porque você fica se sentindo ávida por mais informação, por pegar aquela criatura, né? Segurar, entender aquela pessoa. Então, eu acho que isso atraiu muito. E depois também a figura dela, que era muito linda, que estava encaixada no marginal sem ser marginal, e que se matou, né? E as gerações cada vez mais novas, cada vez mais fiéis à descoberta de quem é Ana Cristina, né? Porque a pergunta é sempre essa. É engraçado que quando tem muita gente que me entrevista para a tese. É raro falar da estética dela. As pessoas querem saber quem foi ela. Então você vê que a fala dela é essa fala de esconde-esconde. E isso é um trunfo que ela tinha na mão, né? Ana, mulher é mesmo um bicho indomável? Eu não te conheci em 72 nem em 73. E ainda acho que a tua sereia sempre escapa. Mas guardo todas as cartas que um dia te escrevi. Se de tudo que foi dito, restaram apenas as tuas palavras, e por isso o espetáculo é tão forte, eu desisto das fluências e dos truques. E aqui termina o meu safari. Depois vocês me escrevam cartas, eu quero receber cartas, tá? Vocês me escrevam cartas, o que vocês acharam? Assim. Prezada autora.
dos 100 prismas de uma joia, quantos há que eu não presumo? Este verso é a epígrafe da poesia da Ana e da pessoa da Ana Cristina César. Na verdade, eu acho que esses poemas não são para ser lidos, né? Não sei porque eu leio e eu acho estranhíssimo ouvir esses poemas. Eu acho que só fazem sentido na folha, assim, bem paradinhos. É impossível viver sem poesia, porque sem poesia a vida fica muito tosca, muito chula, muito bronca. E você passa em brancas nuvens pela vida sem ter feito um poema.